Daniel, capítulo 2, louvado seja Deus. Vamos ler do versículo 32 e 35. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 32 a seguir, que diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Louvado seja Deus. O tema que vamos estudar é a estátua de Nabucodonosor. Eu já quero aqui deixar uma observação, porque existem duas estátuas, e não é a do capítulo 3. A do capítulo 3 é aquela estátua toda de ouro que foi erguida, e aquele que não adorasse essa estátua era lançado na fornalha de fogo. Não é essa estátua, é a estátua do capítulo 2 de Daniel. Então, essa estátua representa 4 impérios que vão surgir, aqui lendo a partir de Daniel, e depois surgirá um reino diferente desses impérios, um reino que vai trazer justiça, paz e harmonia sobre toda a face da terra. Então, que é de fato o 5º reino. Então nós temos aqui 4 impérios, e depois surge um 5º reino, diferente desses 4 impérios, um reino que vai trazer paz, justiça e harmonia sobre toda a face da terra. Então, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e sonho este que ninguém conseguia interpretar. Isso perturbava muito a cabeça do rei Nabucodonosor, e o fato de ninguém poder interpretar, ele até decretou a morte de todos os sábios de Babilônia, todos aqueles religiosos que existiam ali. Mas Daniel, ao saber disso, ele orou ao Deus eterno e recebeu a interpretação desse sonho. Então, Daniel, ele ora a Deus e recebe a interpretação do sonho. E Daniel, ele vai até o rei Nabucodonosor e ele diz para o rei que no sonho dele tinha uma estátua. Então Nabucodonosor já ficou tranquilo, e Daniel falou para o rei Nabucodonosor que a cabeça da estátua era de ouro, ouro fino, e que a cabeça da estátua era a Babilônia, que era também o próprio rei Nabucodonosor, que era rei de reis, mas que ia surgir outros reinos. Então, a cabeça de ouro e a outra parte da estátua, que é peito e braços de prata. Então, eis o mistério. Porque que nós estamos falando a partir da Bíblia, mas essa história, ela existiu de fato. Entendeu? Então, essa é a pergunta: quem foi o reino que venceu a Babilônia? Se vocês procurarem na internet ou
qualquer acadêmico de história ou em livro de história dos impérios, qualquer um deles vai saber, ou até se você pesquisar na internet, vocês pesquisarem, qualquer um vai saber que quem venceu a Babilônia foi os medos e persas. Então nós vimos que a cabeça de ouro, peito e braços da estátua de prata. Então são dois braços de prata que representam dois reinos unificados, que eram os medos e persas, né? E inclusive o rei dos medos, que era o rei Ciro, e o rei dos persas, que era o rei Dário. Então você pode chegar na internet e você vai ver tudo isso aí. Então Nabucodonosor, sendo a cabeça de ouro, surge um reino menor do que o dele, que é o reino de prata, que derrotou a cabeça de ouro. Então, os medos e persas. E a outra parte da estátua é o ventre, a parte da barriga e parte das coxas de bronze. Aí eu pergunto, assim como os medos e persas derrotou, conquistou a Babilônia, procure ver quem foi que derrotou os medos e persas. Qualquer um sabe que quem derrotou os medos e persas na história dos impérios foi a Grécia de Alexandre Magno. E aí vem a outra parte da estátua. Primeiro, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e parte da coxa de bronze. E quem derrotou a outra parte da estátua são duas pernas de ferro. Aí eu pergunto, quem derrotou a Babilônia? Medos e persas. Quem derrotou os medos e persas? No caso, medos e persas depois se tornou um só reino, um reino muito poderoso, que é o reino da Pérsia. E quem derrotou os medos e persas? A Grécia. Inclusive, tem aí muito conhecido também sobre a Batalha dos 300, liderada pelo rei Leonidas, que devido o ato heróico dos 300 fez com que toda a Grécia se unisse contra uma batalha contra os persas. E aí a outra parte da estátua são as pernas de ferro. Então, vamos lá. Nabucodonosor, a cabeça de ouro, foi derrotado pelo império de prata, medos e persas. Os medos e persas, no caso os persas, foi derrotado, conquistado pelo ventre de bronze, que é a Grécia. E quem derrotou a Grécia? Procure ver, bote aí na internet. Quem derrotou a Grécia foi o Império Romano. Então você vê uma coisa importante, gente. Nós estamos lendo aqui uma profecia a partir de uma interpretação de um sonho que foi dado a Daniel há centenas de anos atrás da vida de Cristo. E que depois tudo isso aconteceu. Olha como a Bíblia é tremenda. Isso prova que a Bíblia não é somente um livro humano, mas é de fato a palavra de Deus inerrante. Então, o quarto império foi o Império Romano que venceu a Grécia. Mas tem aqui uma coisa inusitada, e eu quero ler aqui o versículo 34, que diz assim: estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. O quarto império é o Império Romano. Só que tem um mistério aqui. Essa estátua são duas pernas de ferro, que significa, representa duas Romas. Uma Roma do tempo do apóstolo João, do tempo dos apóstolos, ali na era cristã, no primeiro século, e uma segunda Roma que vai surgir no futuro. Mas o interessante desse sonho, dessa interpretação, dessa profecia, porque é uma profecia, que Daniel recebe
As duas pernas são de ferro. Isso significa que no futuro vai surgir uma segunda Roma, porque a Roma, o Império Romano, é quem sempre controlou o mundo, a cultura, tudo vem de Roma. Então Roma é como um gigante adormecido, que a qualquer momento esse gigante romano vai acordar. Então vai surgir a segunda Roma, que na verdade é a Roma aonde vai surgir o anticristo. Mas esse algo inusitado é os pés, que é de ferro e de barro. Que aqui esses pés de ferro e de barro, uma vez que a segunda Roma vai ser o império do anticristo, esse pé de ferro e barro, o pé representa 10 nações que vão estar, são nações independentes, vai ser tipo um G10, um grupo G10, que vai fechar com o anticristo. Então nós vemos que esses impérios na verdade um pano de fundo, aonde quem atua nesses impérios, por trás desses impérios, Satanás. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz que Satanás é o Deus deste século. João também, não me lembro se é na primeira epístola ou se é na segunda, ele fala assim, que o anticristo ainda não veio, mas que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, por que esses impérios, os impérios da terra, as nações, por mais que sempre são corruptos, por quê? Porque quem está por trás desses impérios sempre foi Satanás, o governante deste mundo. Então, a cabeça de ouro, Babilônia, peito e braços de prata, Medes e Persas, ventre e parte da coxa de bronze, Grécia, pernas de ferro, 2 impérios romanos, um da era cristã e um que ainda vai surgir no futuro. E eu quero dizer que a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, porque tudo que foi dado a Daniel se cumpriu. E ainda tem coisa para se cumprir. Essa segunda Roma, a Roma que vai sair, o anticristo. E os pés também tem parte de ferro, porque parte de ferro e parte de barro, porque será o império do anticristo unificado com 10 nações poderosas da terra, que vai estar fechada com o anticristo, porque o que Satanás quer é comandar o mundo, governar o mundo, para levar as pessoas para o inferno, criando toda essa cultura, todo esse costume, alimentando o pecado através da prostituição, através da idolatria. É por isso que ele rege o mundo e ele governa através de homens falhos, pecadores. Mas olha o que diz aqui na palavra, no versículo 34: estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de barro e de ferro. Sabe que pedra é essa? O quinto império, uma pedra que vem em direção à estátua, cai exatamente no pé da estátua e esmiuça o pé da estátua. E a palavra diz que o pé esmiuçou e depois caiu também o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Todos os impérios ele cai diante desta pedra. Esta pedra é Jesus na sua segunda vinda. Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus ele vem com seus santos e com seus anjos e com sua veste pintada de sangue para destruir a trindade satânica. Ele pega o anticristo, o falso profeta, ele lança no lago de fogo, ele pega Satanás e os demônios e aprisiona em uma cadeia por 1000 anos. Agora, por que a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, quando ela vem, ela é Jesus na sua segunda vinda, ela cai nos pés de ferro e de barro? Porque a cabeça de ouro, no
depois veio peito e braços, medos e persas, depois veio bronze, Alexandre Magno, a Grécia, depois veio o Império Romano, e o que vai surgir depois? A segunda Roma, que é a Roma do Anticristo. Esse pé de ferro e de barro é o período da grande tribulação. É quando o Anticristo ele está governando o mundo, sendo ele o fantoche de Satanás, governando o mundo. Ou seja, Satanás governando o mundo através do Anticristo. Exatamente na grande tribulação, é exatamente o que a palavra diz, que a igreja será arrebatada, a igreja será levada para Jerusalém Celeste, a terra vai entrar na grande tribulação, mas que Jesus depois ele vem com seus anjos e com seus santos em seu cavalo, com sua veste tingida de sangue, para destruir com o sopro da sua boca a trindade satânica, as duas bestas e o dragão. Então essa pedra cortada sem auxílio das mãos é Jesus, o Rei dos Reis, que vem para destruir esses impérios. Só que Jesus ele não destrói as nações, ele destrói quem está por trás das nações. É por isso que todos os governos da terra são corruptos, porque por trás desses governos quem está é aquele que Paulo falou, que é o Deus deste século, Satanás, operando através do espírito do Anticristo, que é o próprio Satanás. Agora olha que coisa, versículo 34. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. Sabe o que é isso? Outra revelação. No arrebatamento, Jesus ele leva a igreja para o céu. Quando Jesus ele volta, ele leva os ímpios para o inferno. Então quando a pedra vem, que cai no pé da estátua, e toda estátua é expulsada, e o vento leva, é Jesus levando os ímpios para o inferno. Agora ele me fala aqui: e não se achou lugar algum para ele, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra que enche toda a terra é o reino messiânico que vai destruir o império das trevas e vai encher a terra de justiça, de paz e de harmonia. Esse é o reino messiânico. Quando Satanás é preso por 1000 anos, Jesus ele vai reinar sobre a face da terra. E é um reino tão poderoso, que esse reino é estabelecido na terra e ele vai continuar por toda a eternidade. Então, a finalidade desse quinto reino é destruir essa estátua, que é um pano de fundo, que na verdade quem está por trás da estátua é o império das trevas, e estabelecer um reino prometido, primeiro ao povo judeu, depois os outros povos que reconhecem Jesus como único Senhor e Salvador. E esse reino, a finalidade deste reino, ou seja, dessa pedra que é cortada sem auxílio de mãos, é uma pedra enviada por Deus, é estabelecer a justiça sobre a terra, paz, amor e harmonia, tudo que for destruído pelo pecado, porque o nosso Deus ele é fiel. Então é isso, amados, o significado dessa estátua é isso aí. Nenhum dos magos, dos prognosticadores, nenhum deles conseguiram, e eles falaram: ó rei, ninguém tem condição de saber dessa visão, a não ser os deuses. E foi exatamente Daniel, ele orou e Deus deu a revelação.
a promessa do nosso Deus, porque tudo que o nosso Deus, o Deus eterno, promete, se cumpre, porque Ele é fiel e a sua palavra é verdadeira. Louvado seja Deus.